amados, então iniciaremos agora o terceiro vídeo referente à aula de interminações nervosas, que é um complemento para a aula de nervos espinhais e também futuramente para a aula de nervos cranianos. Então vamos revisar um pouquinho a informação em relação à junção neuromuscular. Olha só, o sistema nervoso central, formado aqui pela medula, temos a substância cinzenta, a substância branca e a substância cinzenta localizada na região central. E temos aqui uma representação esquemática da fibra muscular. Dentro da fibra muscular, nós vamos encontrar um fuso, do fuso muscular. E essa imagem mostra a relação entre o sistema nervoso central com o músculo estriado e esquelético. Então, através da relação entre o neurônio motor, temos aí a junção neuromuscular. Olha só. Vamos voltar um pouquinho a essa questão da inervação motora dos fusos neuromusculares. Lembra que eu falei da fibra eferente gama? Essa fibra, ela está lá relacionada com a região, a região polar. Temos duas regiões polares. Então, ele causa uma contração da região polar, o que aumenta a tensão na região equatorial. Então, essa região aí equatorial emite informações através das fibras sensitivas que vai para o sistema nervoso central. Então, essas fibras eferentes gamas, eles originam em pequenos neurônios motores situados na coluna anterior da medula, que é o motoneurônio gama. Inervam duas regiões polares nas fibras intrafusais. Então, nós temos aqui a relação, mostrando o fuso neuromuscular, as fibras externas, fibras extrafusais, a fibra interna que está encapsulada pelo tecido conjuntivo, e aí chamada de fibra intrafusais. As fibras intrafusais possuem duas regiões, a região polar, certo? Que está localizada, são duas regiões polares que estão na extremidade, a região equatorial é a não contrátil. Já a região polar, as regiões polares são regiões contráteis, que tem relação aí com a fibra eferente gama. E aí, então, aqui mostra, primeiro as fibras aferentes, que já essa informação chega no sistema nervoso central, e através aí do neurônio motor, nós temos aí o neurônio motor gama, vai inervar, vai contrair as fibras extrafusais. Então, a inervação motora dos fusos neuromusculares é formada aí pelos neurônios motor alfa, os neurônios motores alfas e os neurônios motores gama. Então, anotem dois tipos de inervações, neurônio motor alfa e neurônio motor gama. Vamos relembrar quantas regiões possuem as fibras intrafusais? Duas regiões, região equatorial e a região polar, ou duas regiões polares. A região equatorial é contrátil ou não? Não contrátil, contém vários núcleos nessa região. E as regiões polares são duas regiões contráteis. Novamente, quais estruturas que compõem o fuso neuromuscular? Que estruturas são essas, gente? Não esqueçam das fibras intrafusais, das fibras extrafusais. As intrafusais estão ligadas direto ou indiretamente à cápsula do fuso, certo? As fibras extrafusais, pelo próprio nome extrafusais, então está externo às fibras intrafusais. Então, essas extrafusais não estão envolvidas pela cápsula de tecido conjuntivo. Então, elas são fibras musculares externas à cápsula. As fibras intrafusais possuem duas regiões, a região equatorial, que é a região não contrátil, e as regiões polares, são duas regiões dotadas de miofibrila, então são as regiões contráteis. Vamos lembrar aí as terminações já nulo-espirais. Essas terminações, lembra das fibras sensitivas, que a região equatorial recebe essas fibras,
sensitivas, nervosas sensitivas, se enrolam nessa região equatorial e aí formam essas terminações anulo-espirais. Lembre aí das inervações dos fusos neuromusculares, através de neurônio motor alfas e os neurônios motores gama. Então, 2 tipos de inervações muito importantes para o fuso muscular. Vamos entrar agora nas classificações dos receptores. Temos os quimiorreceptores, osmorreceptores, fotorreceptores, termorreceptores, nociceptores e mecanorreceptores. Então, vamos falar um pouco de cada um desses receptores. Quimiorreceptores, pelo próprio nome, vocês não têm dúvida que eles são sensíveis a quê? A estímulos químicos. Então, temos aqui os receptores relacionados com o olfato, a olfação. Então, esses receptores aqui um pouquinho mais complexos. Então, nessa região olfatória, relacionado com a gustação, temos os receptores, né, nessa região. Então, cada receptor com a sua sensibilidade diferente. Os receptores aí do corpo carótido. Então, são sensíveis à variação do teor de oxigênio. Olha só esse receptor, o detalhe dele, sensível a estímulos químicos, principalmente aqui o corpo carótido, né? Variou o teor de oxigênio, ele é acionado. Os osmorreceptores são receptores capazes, o que é que eles vão detectar? A variação da pressão osmótica. Olha só aí 2 tipos de receptores nós encontramos, né, no hipotálamo, encontramos na hipófise posterior, certo? Aí temos a relação com o hormônio ADH. Então, no hipotálamo e no hipófise, nós temos... Então, os homorreceptores, eles são receptores que estão no hipotálamo e aí eles vão fazer o quê? Vão fazer a captura dessas mudanças no nível de osmolaridade. O que é isso, professora? Então, é a diferença de concentrações presentes no sangue que passam nessa região e aí o cérebro ele tenta equilibrar isso, né? Então, de que forma que o cérebro vai tentar equilibrar? Através de mudanças que vocês... acho que já estudaram na disciplina de fisiologia, são mudanças na sede, na micção. Então, nós temos aí esses receptores que estão no hipotálamo, né? Mais precisamente aqui na hipófise, né? Posterior. Olha só os fotorreceptores, são receptores sensíveis à luz, como os cônios, os bastonetes da retina. Olha só os formatos aqui que temos aqui desses fotorreceptores, os cônios e os bastonetes. Os bastonetes, então, eles são sensíveis à luz, mais um dos classificação. Termorreceptores, receptores capazes de detectar o quê? Frio, calor. Então, são as terminações nervosas livres, voltando aí o corpúsculo de Gauss, o corpúsculo de Ruffini. Olha só sua morfologia, bem complexa. Então, ele detecta de Gauss, detecta aí o frio, e de Ruffini está mais relacionado com a sensação de calor. Então, isso é importante para vocês relembrarem esses receptores, essas terminações nervosas, os termorreceptores. Os nociceptores são receptores que estão ativados em situação, no caso de lesão, algum tipo de lesão no tecido, causando dor. Então, nós temos aqui exemplos, né, de nociceptores. Então, qualquer trauma ou lesão no tecido, eles vão transmitir, traduz essa informação e transmite essas informações, ocorre a modulação e é acionado aí no sistema nervoso central. Ocorre a percepção. Então, são chamados de nociceptores. Os mecanorreceptores são receptores também sensíveis, aí nesse caso, a estímulos mecânicos e constituem um grupo mais diversificado. Temos os receptores aí da audição, relacionado aí com o equilíbrio. Nós temos aqui a região e temos do ouvido. Então, nós temos aí o sistema auditivo humano, nós sabemos que está limitado a algumas frequências, né? Perceber algumas frequências que têm aí as suas variações, conhecidas em Hertz.
Então, essas vibrações causadas pelo som dentro da orelha vai provocar algumas movimentações. Essa movimentação é percebida na membrana tipânica. Então, ela é transmitida para uns minúsculos que a gente chama de ossículos. E que tipo de ossículos são esses? É conhecida aí como o martelo, a bigorna, e nós temos também o estribo. Então, eles que causam algumas que a gente conhecida como movimentação de líquidos, que ficam dentro de uma estrutura óssea conhecida como cóclea. Então, dentro dessa estrutura existem muitas células sensoriais, que nós conhecemos como células ciliadas, e aí vão transformar essas vibrações do som em impulsos nervosos que serão transmitidos pelo nervo acústico. E esse nervo, ele é muito conhecido aí como nervo conhecido como nervo aí vestíbulo cloquear, que aí passa pelas vias auditivas centrais e vão chegar lá até o córtex. Seguindo, então olhe novamente aqui essa informação que é muito importante aí para vocês, que é em relação ao que é transmitido aí para a região do ossículo, que nós temos essa região que eu estava falando para vocês, conhecida, temos o martelo, a bigorna e temos o estribo. Então, nessa região. Então, essa movimentação, né, de líquidos que ficam dentro dessa região conhecida como cóclea, que é uma estrutura óssea conhecida. Então, dentro dessa estrutura, que eu falei que existem as células sensoriais que vão transformar essas vibrações do som em impulsos nervosos que serão transmitidos pelo nervo acústico, né, conhecido como nervo vestíbulo cloquear. E aí, agora, por umas vias auditivas centrais, eles chegam na região do córtex cerebral. Olha só aqui também os fusos, que nós já falamos sobre os fusos musculares, e os órgãos tendinosos de Golgi, que são sensíveis ao estiramento de músculos e tendões. Então, relacionado com a sensibilidade da pressão, temos aí o corpúsculo de Pacini, e do tato temos o corpúsculo de Meise. Então, representado aqui de azul, corpúsculo de Meise, e o corpúsculo de Pacini, relacionado mais sensível, mais profundo, então relacionado com a pressão. Vamos dar uma pausa nesse momento e continuaremos no próximo vídeo.